Boa tarde, crianças. Sejam bem-vindos à nossa aulinha de história de hoje. Hoje nós iremos fazer uma revisão de alguns assuntos que nós já estudamos, tá? E essa revisão é para que possamos fazer na próxima semana uma atividade avaliativa, valendo nota, certo, crianças? Então, o assunto que nós já estudamos, a história da família, tá? Então, a família, né? Ela é constituída de pai, mãe, avó, avô, tio, tia, né? Irmã, irmãos, né? Que são os nossos parentes, que nós falamos que são os nossos parentes, tá? Existem parentes, crianças, da parte da mãe que nós falamos que são parentes maternos, tá? Por exemplo, os filhos, né? Por exemplo, sua mãe tem uma irmã. Então, os filhos da irmã da sua mãe são seus parentes, são seus primos. Certo? Então, por isso que nós falamos que são parentes. Outro exemplo também. O seu pai tem um irmão, tá? Então, os filhos, né? Os filhos do irmão do seu pai são seus parentes. Eles são o quê? Seus primos. Certo? Então, a família ela é composta, né? De pai, de mãe, de tio, de tia, de avó, de avô, de primo. Certo, crianças? Então, para que possamos viver em harmonia, né? Na família, nós devemos ter, né? Alguns direitos e alguns deveres também. Certo, crianças? Então, direito é tudo aquilo que eu tenho que cumprir perante a lei. E os deveres são as minhas obrigações enquanto pessoa. Lembram que eu falei para vocês que quando eu falei da escola que tinha direitos e deveres? Na família também existem os direitos e os deveres. E nós temos que respeitar esses direitos e deveres. Certo? E hoje vocês irão revisar alguns direitos e deveres na família. Primeiro direito. O direito de ser escutado. Então, eu tenho esse direito de ser escutado. Se eu tenho o direito de ser escutado, qual é o meu papel enquanto dever? Qual é o meu dever? O meu dever, turminha, é escutar o que os outros falam. Tá? Então, para viver bem, né, na família, harmonia, a gente tem que cumprir certos direitos e certos deveres. Tá? Então, aqui, direito de ser escutado, então, é o dever de escutar o que os outros falam. Eu tenho que parar, né? Aprender a ouvir, aprender a escutar. Certo, crianças? Outro direito também que deve ter na família é o direito de ter tudo em ordem, tá? O direito de ter tudo em ordem. Se eu tenho o direito de ter tudo em ordem, qual é o meu dever? Como cidadão, qual é o meu dever? O meu dever é de manter as coisas arrumadas. Então, eu tenho, né, que cumprir, né, a minha obrigação. Se eu quero ter o direito de ter tudo em ordem, então eu tenho que cumprir, eu tenho que manter as minhas obrigações, eu tenho que dever, né, o dever de manter as coisas arrumadas, organizadas. Certo, crianças? Tem também outro direito, tá? O direito, né, de ter um ambiente, né, direito ao ambiente saudável. Se eu tenho o direito em ter um ambiente saudável, logo, qual é o meu dever? Quem é que sabe me dizer? O meu dever é o quê? É ajudar na limpeza. Mas de que forma, professora, que eu vou ajudar na minha casa na limpeza? Começando pelo seu quarto, tá? Você organiza quando você acorda, você vai lá, arruma sua coxa de cama. Isso aí já é o quê? É o dever, é ajudando, é auxiliando a sua mamãe. Certo, crianças? Então, nós na família, nós temos direitos e deveres a cumprir, certo? Outro assunto também que nós estudamos, crianças, foi sobre a casa. Então, a casa, né,
É o local onde nos abriga, né? Podemos chamar também de lar, né? É o local onde nós nos abrigamos, né? Onde nós descansamos. É o local onde nos protege do sol, da chuva, do sereno. E também, crianças, é um local onde nós podemos receber as pessoas, né? Podemos receber os parentes, os primos, né? O vovô, a vovó, certo? Então, na casa da gente, para viver um local harmonioso, nós temos que ter, né, alguns valores, tá? Que valores são esses, professora? Nós temos que ter, olha só o primeiro valor aqui, ó, amor, tá? Dentro da nossa casa, né, nós temos que ter amor com os outros, amor com o papai, amor com a mamãe, amor com todos os parentes, né, que chegam até a nossa casa. Então a gente tem que ter aquele carinho, aquele amor com as pessoas. Então, outros valores também que tem dentro de casa para ser harmonioso, o respeito. Eu devo respeitar o papai, eu devo respeitar a mamãe, eu devo respeitar o vovô, a vovó. Então, as pessoas que convivem comigo na minha casa, né, eu devo respeitar para que seja um ambiente harmonioso, certo, crianças? Outro valor também que eu tenho que cumprir na minha casa, compreensão. Eu tenho que compreender, tá, o próximo. Professora, como é que eu vou compreender? Se, por exemplo, o papai chegou cansado, né, do serviço, e aí ele tá ali, aí você chega para conversar com ele, e ele, no momento, ele fala com você e não tá dando atenção, você tem que compreender, porque aquele momento, ele não tá podendo lhe dar, né, atenção. Então, você tem que ter a compreensão. Porque o seu papai chegou cansado, aí ele vai falar, olha filho, daqui a pouquinho eu converso com você. Então você tem que compreender o outro, tem que respeitar. E isso é amar o próximo, isso é respeito, é compreender. Certo, crianças? Outro valor também que nós devemos ter dentro de casa é a amizade, tá? Amizade com a mamãe, amizade com o papai. Eu tenho que ser amigo do meu pai, eu tenho que ser amigo da minha mãe, amigo ou amiga, tá? Se eu estiver querendo conversar algum assunto, eu vou conversar com a minha mãe, com o meu pai, porque eles são os meus amigos. Certo, crianças? Outro valor também que nós devemos ter dentro da nossa casa, felicidade. Nós temos que ser felizes, certo? Para que seja um ambiente harmonioso. Certo, crianças? Outro assunto também que nós estudamos sobre os cômodos da casa, certo? Então, na casa, né, existem casas pequenas e existem casas grandes. Existem casas de acordo com a necessidade de cada pessoa. Tem pessoa que tem um poder aquisitivo bom e mora em uma casa grande. E outras pessoas não, né? Outras pessoas moram em uma casa pequena. Mas independente de ser casa grande ou pequena, todas as casas têm um cômodo. E quais são esses cômodos, professora, que existem dentro da casa? Tenho certeza que vocês já sabem, porque vocês já estudaram, vocês já viram essa aulinha. Vamos lá? Quais são os cômodos? Sala, quarto, cozinha, banheiro. Tem algumas casas que existem o terraço, né? Então, essas, né, são os cômodos da casa. Existe também o quintal também, né? Então, quintal, sala, quarto, cozinha, terraço, são os cômodos da casa. O quintal não é bem o cômodo da casa, porque ela fica na parte, né, na parte de fora da casa. Mas tem pessoas, né, que fazem também, né, como constroem algumas casas, alguns ambientes fora de casa. Aí ali já fica como um cômodo, uma cozinha, né, no ambiente externo, como a gente fala, do lado de fora da casa. Certo, crianças? Então, nós falamos também os diferentes tipos de moradias.
Vocês lembram que eu falei dos diferentes tipos de moradias para vocês? Que eu até falei, né, de uma moradia que é construída em local que é muito frio. Quem é que lembra dessa moradia? Iglu, quem falou? Iglu. Então, essa casa, ela é feita de quê? De gelo. E quem é que mora nessa casa? Quem lembra? Que eu até falei para vocês. Quem são essas pessoas que a gente chama que moram nessa casa no iglu? Casa chamada iglu. São os esquimós que moram nessa casa, crianças. Além dessa casa que é iglu, existe também a casa, né, indígena. Quem é que sabe me dizer a casa indígena? É a oca. A oca, ela é feita de quê? De materiais que eles encontram aonde? No habitat deles, na floresta. Então, a oca, ela é feita de palha. Certo, crianças? Na oca não existe cômodos. A oca, ela é feita, né, de palha, né? Então, ela não é dividida. Ela não... Na casa dos índios não existe os cômodos da casa, não existe. Certo, crianças? E existe também, né, outro tipo de casa, que é a casa de quê? De alvenaria, que é feita de tijolo e de cimento. Tá? Essa casa nós chamamos de alvenaria. Existe também, crianças, as casas que são chamadas de palafitas. São aquelas casas que elas são construídas em cima de madeiras. Né? Elas são construídas de madeiras, de restos de madeiras. Por que essas casas são construídas de restos de madeiras? Porque essas casas moram pessoas que não têm condições de construir uma casa de alvenaria. Entendeu, crianças? Então, o poder aquisitivo delas é pouco, então eles não têm condição. E aí eles procuram o material que eles têm para construir. Certo, crianças? Existe também o prédio, tá? O prédio de apartamentos. Então, o prédio também ele é construído de quê? De tijolos e de cimentos. Então, todos esses assuntos nós já estudamos na aula de história. E hoje nós estamos fazendo uma pequena revisão. Certo, crianças? Então, eu irei colocar, né, lá no nosso grupo 5 questões. Vocês irão escrever no caderno de vocês, colocar bem bonitinho no cabeçalho, nome da escola, São Luís Adato, nome completo, caprichem na letra, certo? E aí vocês vão copiar no caderno de vocês, responder as questões, tá? Referente à nossa aulinha de hoje, a nossa revisão, e enviar no grupo que eu irei corrigir. Tá certo, meus amores? Eu espero que vocês tenham entendido a nossa revisão de história de hoje. E até a próxima aula. Beijo!